Bom, agora a gente vai estudar as condições de contorno que o campo B deve obedecer na presença de uma superfície condutora. A gente vai começar estudando, são dois casos, né? Um a gente vai estudar o que tá mais interessado no campo normal, né? Ou seja, perpendicular à superfície aqui, e a outra no campo transversal. Vocês imaginem que tem uma, uma corrente K que está atravessando a superfície, caracterizada pela densidade superficial K aqui, né? Que varia ponto a ponto e está ao longo da superfície. Bom, então vamos começar. O primeiro aspecto, assim, a gente vai, para entender, a gente quer entender qual é a diferença, que impacto vai ter essa distribuição de corrente aqui no campo imediatamente acima e abaixo, né? Dentro e fora dessa superfície, né? Acima ou abaixo da superfície. Bom, então a gente começa usando, para a primeira parte aqui, a gente usa a lei da inexistência de polos, né? Então que dá BDS igual a zero. Eu tenho três contribuições, a casca, essa tampinha aqui do cilindro que está fora, a que está dentro da superfície, a superfície lateral. Tá? Esse campo que está normal aqui eu vou chamar de BN1 e BN2, que são os campos que estão aqui. Esse ΔS é muito pequeno, tá? Então eu posso aproximar, considerar B constante aqui. Eu tenho essa expressão. Eu posso tornar tão pequeno quanto eu queira a, a, essa área lateral aqui. Eu posso tornar isso aqui muito próximo da superfície. Então esse N tende a zero, se eu fizesse tomar esse limite, né? Mas o que vai acontecer? Para que essa quantidade seja zero, se n é zero, eu tenho que ter bn1 igual a bn2, porque só então isso aqui vai dar zero para qualquer valor. Então isso implica que o bn1 igual ao bn2, o campo B normal à superfície é igual ao campo B normal à superfície na parte interna, na parte externa. Essencialmente é isso que eu tenho. Agora a gente vai estudar outro caso, que é aplicar sobre esse circuito aqui. Tem um detalhe que é importante a gente ter consciência. Na proximidade da superfície, eu vou ter uma situação como essa. Eu vou ter basicamente K, aqui eu estou aproximando para um plano, para ficar um pouco mais fácil de desenhar. E aí você tem que lembrar o que aconteceu no caso de um plano. A gente pode sempre usar para como mnemônico a, essa imagem aqui que eu tenho, e também posso usar a regra da mão direita, né? Então, usando a regra da mão direita, fica evidente que o campo H aqui, ó, ele vai estar apontando nessa direção, como eu já demonstrei no caso de um plano, né, de corrente. Em cima ele vai estar apontando nessa direção, tá? E para cá ele vai estar apontando na outra direção, tá? Então isso é importante porque vem logo na sequência. Outra condição, agora eu vou aplicar a lei de Ampere aqui, HDL igual a I. E agora eu tenho esse circuito aqui, que ele mede ΔW, ΔH aqui, eu tenho um circuito fechado. Agora vai ser um pouco mais interessante, porque o que vai acontecer? Agora eu sei que a parte transversal aqui, ó, a parte transversal, ou seja, a parte que iria atuar nessa partezinha aqui, ó, ela vale basicamente, desculpa, a parte perpendicular, ela vale zero, né? Porque eu acabei de mostrar que não tem variação, né, nesse caso. Então, o que acontece? Não tenho campo aqui nessa região, tá? Lembra que a corrente está fluindo ao longo da superfície. Então, eu não tenho campo aqui. Então, esse termo aqui é basicamente zero. Esse aqui é basicamente zero também por causa disso. E eu tenho... o que acontece é o ΔW aqui nessa parte aqui de baixo. Bom, o que vai acontecer? Então, eu tenho um campo... Como eu tenho uma corrente, uma densidade superficial, a corrente que atravessa aqui vai ser dada por K ΔW. E eu vou ter que calcular, então, a contribuição aqui e a contribuição aqui, tá certo? Então, imagine que a corrente está andando assim, o que vai acabar acontecendo é isso. Bom, no limite, não, eu posso cortar o ΔW, ΔW, ΔW aqui, nesses três, porque ele é pequeno, mas não nulo, né? E eu, então, concluo que HT1 e HT2 são iguais a K, tá? Então, a componente transversal aqui vai ser essa. Vocês podem imaginar isso aqui com a regra da mão direita, tá?
Vocês imaginem que a corrente está atravessando a superfície na direção de vocês, usando a regra da mão direita, vocês vão ver que vai surgir uma corrente nessa direção exatamente aqui. Eu posso escrever de forma vetorial isso basicamente desse jeito aqui, porque eu vou multiplicar por esse AN, que é o vetor normal à superfície aqui. Tá? Então, a parte transversal seria a componente que vai ser perpendicular a N e os dois campos. Isso vai ser dado igual a K, que é a direção que está aqui. Beleza. Então, basicamente é isso. Não é tão simples, mas também não é tão complexo. Eu tenho ainda um conceito importante que é mais relevante para quem acaba atuando em circuitos. Aqui a gente não vai ter muita possibilidade de explorar isso, mas é importante apresentar para vocês, que é a ideia de indutância. A indutância joga o mesmo papel que a capacitância joga no contexto elétrico. Tá? Então, a indutância ela é basicamente um caracterizador de uma determinada geometria. Tá? Então, eu tenho um circuito aqui. Devido à linearidade das equações de Maxwell, eu espero que, se eu aumentar o meu campo aqui, de algum jeito, aumentar minhas correntes, por exemplo, o fluxo vai crescer de forma linear. Então, se o fluxo é dado por isso, né? Se aumenta a corrente I, eu aumento B linearmente, φ vai aumentar linearmente. Então, se eu dividir φ por I, eu vou ter uma quantidade que vai caracterizar esse circuito de alguma maneira. Tá? Essa caracterização é definida como indutância e ela exatamente é o fluxo φ que atravessa o circuito, tá? Que é atravessado uma corrente I, e é o fluxo gerado pelo próprio campo gerado pela corrente, tá certo? Então, essa corrente gera um campo, isso gera um φ, e eu vou dividir, então, φ por I. E essa quantidade, ela é essencialmente independente de I, tá certo? Tá? A menos que o meio seja não linear. Tá? Então, isso é chamado de autoindutância, porque é o fluxo que o próprio circuito causa nele mesmo. Bom, a autoindutância é medida em Henrys, né? E Henrys são dados por Webers por ampere. Tá? Eu vou discutir um pouco as unidades no final dessa aula aqui com vocês. Bom, a indutância mútua é um caso equivalente ao que eu acabei de comentar com vocês. O pessoal que atua, por exemplo, que atua junto com o Zé Ricardo, né? Na verdade, trabalha com isso direto, porque eles têm duas bobinas, né? E eles calculam todo o tempo a indutância que uma gera na outra. No final das contas é isso. Lá tem alguns outros complicantes, porque tem variação, os circuitos lá são dependentes do tempo, mas é um conceito importante para eles. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter indutância que um circuito gera no outro. Tá? Então é exatamente igual, só que agora eu vou ver a indutância que 2 gera em 1 dividido para a corrente 2. Certo? Então basicamente é isso. E vale o contrário. O que 1 gera em 2 é a mesma coisa que 2 gera em 1. Beleza. Tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, aproveitar o ensejo, né? Então eu estou fazendo uma rápida aqui variação sobre alguns tópicos bastante curtos, né? É a questão da energia magnética. Tá? A energia magnética, eu não vou demonstrar isso como eu fiz no caso elétrico, porque eu vou demonstrar isso no final do curso, num contexto mais simples de fazer isso, mas eu posso também trabalhar com energia armazenada pelo campo. E se vocês lembrarem do que acontecia no caso elétrico, a fórmula é perfeitamente equivalente com E e D nesse caso, né? Que aconteceu no caso elétrico, que vai acontecer no caso magnético. E eu consigo mostrar também que a indutância está relacionada com a energia, mas eu não vou fazer essa demonstração aqui para vocês, eu simplesmente vou relacionar. Tá? Isso é importante também no cálculo de circuitos, em alguns contextos isso é relativamente útil, tá? Mas nem tanto. Bom, no entanto, eu vou fazer esse exemplo, né? Eu vou calcular qual é a indutância a autoindutância de um cabo de comprimento L, raio interno A e raio externo B atravessar a corrente I, tá? Então eu vou fazer isso para vocês. Bom, nós vamos hoje calcular então a autoindutância,
eu tenho um circuito que é relativamente simples, eu tenho um cilindro aqui, que é percorrido com uma corrente I, tem um cilindro externo que é percorrido com corrente menos I, e esse cilindro tem comprimento L, tá certo? E eu quero então calcular a autoindutância desse circuito. B, nesse caso, não vou fazer a conta de novo, a gente já fez, é μ0i 2πρ a θ, se ρ está entre A e B. Psi é o fluxo, né, que eu tenho que calcular para calcular a indutância, é BdS. ds, nesse caso, vai ser esse pequeno retângulo aqui. A área vai ser essa, né? Então a integral vai ser de 0 a L, de A até B, de μ0i sobre 2πρ, a θ, de ρ dz a θ. Olhem aqui que a unidade aqui é metro ao quadrado, tá? Então a gente tem uma tendência de querer botar um ρ aqui, mas não tem ρ nenhum aqui, tá? É de ρ dz. A θ. Então a θ com a θ vai dar 1, porque o ds está apontando na direção de a θ aqui, como dá para ver por esse desenho. Bom, o cálculo é trivial, porque π vai ser μ0i L sobre 2π, de A até B, dρ sobre ρ. Então vai ficar μ0i 2π L, logaritmo natural de B sobre A. Então L é π sobre I, μ0L, 2π, logaritmo natural de B sobre A. Bom, eu vou terminar esse capítulo bastante longo, né, que discutiu vários aspectos das forças, né, envolvendo campos magnéticos, discutindo rapidamente algumas coisas sobre as unidades. Tá? Realmente trabalhar com unidades envolvendo magnetismo e eletricidade é bastante complexo. Né? Mas vamos lá. Eu tenho uma unidade básica, o Weber, no sistema internacional, que é por quilogramas metro ao quadrado, segundo ao quadrado por amperes. Depois eu tenho o campo H, que é medido em amperes por metro. Eu tenho o campo B, que não é medido na mesma unidade, é medido em Tesla, ou Weber por metro quadrado. Eu tenho Psi, que basicamente está relacionado com B, a densidade de fluxo, né? Psi é o fluxo em si, medido em Weber, tá? Por isso que tem essa diferença entre metros quadrados aqui. E eu tenho ainda aqui a suscetibilidade medida em henries por metro e a indutância medida em henries. Tá? Então, digamos assim, a indutância é um conceito basicamente prateleira, né? Como se fosse como capacitância, alguma coisa assim. Né? O campo H é um pouco mais simples, né? Porque ele é medido em amperes por metro, né? Que faz um pouco mais de sentido. B tem uma formulação um pouco mais complicada aí. Mas B está relacionado mais com forças no final das contas. Bom, então fundamentalmente é isso que eu tinha para falar nessa parte.